noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, o Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar sobre felicidade é remédio, Rabino Dani Ashkenazi? Esta é a pergunta de hoje que não quer calar. Compra na farmácia, como faz? Felicidade é remédio ou não? Como é que ela resolve na nossa vida? Todas as respostas hoje do Rabino Dani Ashkenazi, com certeza absoluta, sempre com agradecimento, Rabino Dani, a BSR Cowork. Voltamos para o nosso estúdio número 1, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar, e nos cede os seus estúdios para que a gente faça nossos podcasts e traga muitas respostas para esse povo que nos acompanha. Muito bem, Rabino Dani. Felicidade, Rabino Dani, é remédio? Cura, resolve, tira a gente do lugar ruim, bota a gente no lugar melhor. E onde compra, Rabino Dani? Fala para nós onde compra essa felicidade, Rabino Dani. Fica à vontade para suas explicações 4.0, Rabino Dani. Felicidade é remédio? Manda bala, fala aí, vamos ver qual é. Eu gosto do título, você sabe? Eu gosto da palavra é remédio. Para a gente entender se felicidade é remédio, então, ou a gente fala como doutor, ou a gente fala como paciente. Eu digo o seguinte, se eu vou falar como doutor, então eu vou ter que explicar o que é a felicidade. Porque o paciente não precisa saber o que é felicidade. O paciente vai lá, o médico falou, pega essa felicidade e toma e acabou. E os dois é correto. Isso é uma coisa muito interessante. Então, tudo a gente tem que saber quem é que está falando e quem é que está ouvindo. Né? Então, para a gente falar se felicidade é remédio, a gente precisa entender o que é a felicidade. Como que a gente atinge a felicidade, como a gente alcança a felicidade. Qual que é o starter da felicidade. E aí a gente vai poder chegar a uma conclusão se realmente, de fato, ela é um remédio ou não. Porque vamos começar, antes de falar o que é a felicidade, começar pelo lado assim, antes de definir, o lado do paciente. E no paciente, ele não sabe, ele está tomando remédio, ele toma remédio para cura, porque ele acredita naquilo. A famosa ideia até do placebo, que você está tomando, se ele acredita, então você, muitas vezes, você cura até mesmo com uma aguinha com açúcar e o cara está pensando que está tomando uma coisa, porque você prometeu para ele que é isso. E ele acreditou, e ele vai com toda a fé naquilo, e ele acaba... Quer dizer, para o paciente, a gente não exige dele, não é a área dele, ele não exige dele entender qual que é a formulação do remédio que ele está tomando. Ele só quer saber o que é. 2 vezes por dia, 8 horas, ele vai funcionar? Vai funcionar. Se não funcionar, a gente muda a dosagem. Quem tem que fazer isso é o médico. A gente vai, de boa fé, a gente vai lá. Eu vou contar uma boa história sobre isso para continuar. Mas essa é o approach que normalmente o paciente tem. A gente quer resolver, a gente não fez medicina, espera que o médico não acredite, esperamos que ele saiba o que ele está falando. Quem tem que acreditar sou eu nele, não ele nele mesmo. Eu espero que ele não acredite, espero que ele saiba. Exato. Mas a visão do paciente, então, você falou que esse é o remédio. Acabou. Então a gente confia, a gente vai. Mas é óbvio que quando trata-se de nós mesmos, que a gente que está carregando a nossa própria vida, e a gente precisa se autodiagnosticar, e a gente precisa do remédio aqui atribuído à felicidade, aí muda todo o jogo. Porque você é doutor e paciente. Isso. Quer dizer, você se sente como paciente porque te falta a felicidade, e você precisa adquiri-la. Agora, será que ela é simplesmente uma cápsula? Quer dizer, uma droga? Aí vai chegar? Então, não é uma droga que você vai lá, você... Muita gente acha que é, Rabino Dani. Por isso que Rivotril vende pra caramba. Não é? Muita gente acha que é. Só que compra na farmácia mesmo. Isso. E a gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. Quando a gente fala sobre felicidade, em particular, agora falando sobre o tema que a gente está falando, sobre a própria felicidade, então eu vou começar com uma carta que uma vez um discípulo do terceiro Rebbe de Chabad, chamava Tzemach Tzedek, que era o nome que era atribuído a esse Rebbe. A obra que ele escreveu chamava Tzemach Tzedek. Nós estamos falando em 1820, 1830, porque o Rebbe, o avô dele, havia falecido em 1812, e depois teve o segundo Rebbe que viveu um período muito curto, e depois veio o período do Tzemach Tzedek, desse terceiro Rebbe. E alguém perguntou para ele como é que adquire felicidade, etc.
E ele falou uma coisa fenomenal, que eu acho que esse é o carro-chefe que a gente tem que pegar, que é como o racilismo vê o conceito chamado felicidade. Ele diz assim, felicidade é um estado de espírito, e a felicidade, ela é startada, ela é iniciada, né, através do pensamento. O pensamento é a origem de todos os nossos sentimentos. Tudo vai ser de acordo com o que você define, aquilo que você olha, aquilo que você observa. Então você vai gerar o tal do sentimento. Na carta propriamente dita, ele está ensinando uma pessoa a não temer, não ter medo. A pessoa que ela tem medo, etc. Então eu falo de novo, você tem medo quando você pensa no medo. Uma pessoa que não pensa no medo, automaticamente ele desencana do medo. Dá até um exemplo, uns tempos atrás, de criança, né? Que a criança não tem medo porque não sabe do perigo. Aí vai lá e põe a mão. Ela não sabe do perigo, porque ela não tem noção do perigo. Então, muito dos nossos sentimentos, ou todos os sentimentos, aí vem o nome sentimento, um sentido que vem através da mente, nossos sentimentos é oriundo do teu pensamento. Quer dizer, qual que é a origem do estado de espírito chamado alegria? Né? É exatamente a cabeça, que é o pensamento. E se você for ver em hebraico, de novo, a gente com as letras, lá, uma coisa linda. Por um lado, na Bíblia não tem um preceito de ficares alegres. Nós temos 613 preceitos. Ficar alegre não faz parte dos preceitos bíblicos. Apesar de que tem uma orientação no Salmo 100, que nós rezamos todo dia de manhã. Sirva a Deus com alegria. Ivdet Hashem besimcha. Todo dia de manhã a gente fala, às vezes a gente nem pensa naquilo que a gente fala. Você acabou de fazer o Baruch She'amar, a gente fala esse capítulo 100, Mizmolet Todá. Fala, Ivdet Hashem besimcha. Sirva um Deus com alegria. Bou lefará birdaná. A gente tem que vir diante dele com júbilo. Servir Deus com alegria. O versículo diz, sirva a Deus besimcha, com alegria. As palavras besimcha, numa ordem diferente, da machshava, pensamento. Isso é fantástico. Significa que a alegria, o estado de espírito alegre, vem através do pensamento. E se a gente tem noção que é aí que é a pegada, então você vai ver que quando você fica triste é porque tua cabeça está pensando besteira. Se você fica com medo é porque você está pensando que você tem medo, que você não aguenta, etc. Todos os sentimentos vêm através de como a informação chegou na tua mente. Então, como é que você faz para poder ficar alegre? Primeira coisa, você não deve pensar coisas ruins. Não deve pensar coisas tristes. Não deve cantar melodias melancólicas. Não, tudo isso faz parte de você se abster de trazer para o carro-chefe, que vai dar o starter do teu feeling, né, que é a cabeça. Então você vai abastecer ela com coisas boas, etc. O resultado vai ser, obviamente, positivo. É não comer gordura para não engordar. Exato. Você vai pôr lá o componente e a tristeza vai vir. Vai vir. Vai vir porque você está abastecendo ela. Você está pensando nela. Você está pensando ruim, você está pessimista. Tudo é abastecido na tua cabeça. Quer dizer, você, voluntariamente, estou falando que tem casos de doença, é verdade, mas muitos casos, na maioria dos casos de pessoas convencionais, momentos de dificuldades que vêm, ou de desespero que vem na pessoa, é tudo fictício. Nunca existiu e não vai ocorrer. Mas é alguém que tentando te derrubar, te minando. É o e se. É o tal e se. E se eu perder, e se eu vier, e se acontecer, e se... Eu vou te falar uma coisa bonita, que talvez a gente nunca falou aqui. Talvez sim, talvez não, já não lembro mais. Tantos papos já está rolando há muito tempo, graças a Deus. A má inclinação, que a gente já abordou sobre ela não quer simplesmente que a pessoa peque. Pecar é assim, é um minuto. Ela quer o arrependimento da pessoa que vem depois. Que besteira que eu fiz. Ali é que ela pega a pessoa. Ela quer minar a tua cabeça. Se eu minar a tua cabeça, eu vou te ter por várias horas do dia, ou vários dias por semana, ou meses, ou uma depressão profunda, pode até ad eterno, Deus os livre. A pessoa pode morrer com isso. É isso que ela quer. E sabe o que te levou ela te pegar nesse pensamento negativo? Foi o ato, mas o ato não é o principal carro-chefe dela. O ato é simples, é um minuto, gato. Para esse ato que você fez errado, você pede perdão e acabou. Mas a consciência... Você pediu perdão sincero, acabou. Eu roubei de você. Quanto tempo deu para pegar a tua carteira? Desculpa, te devolvi. Te devolvi, você me perdoou, eu perdoei. E na consciência que eu fiz? Quem vai ficar martelando você, não presta,
você olha o que você fez, o que vão falar de você, e você tudo matutando na tua cabeça. Aí que ele ganha, aqui que ele ganha. Sabe que esse lugar é aquele que você fica aqui, passa em filme, passa em novela, para todo lugar, fala assim, tá todo mundo olhando para mim, tá todo mundo olhando para mim, ninguém sabe o que aconteceu, cara, tá olhando para você. Você acha que todo mundo tá olhando para você. A gente chegou a falar, chegamos a falar em um episódio aí, a gente falou o seguinte, que a depressão é quanto mais a pessoa ela pensa em si mesma. Quanto mais ela pensa em si mesma, mais depressiva ela fica. É uma verdade isso. Agora, essa vontade da má inclinação, a má inclinação não está interessada no teu pecadinho que é de 1 minuto, no teu prazer que você teve naquela hora. Ele tá interessado em acabar com você de lá para frente. Ali que ele ganha. Ele ganha te trazendo mau pensamento, ele ganha te trazendo mau sentimento, ele ganha o resto do dia teu. Pecou, você pecou em 1 minuto. Agora, o resto do dia, as horas, as próximas horas. Ou dias ou semanas. É aquilo que ele vai ficar minando. E tudo a gente deixa, quer dizer, querendo ou não, se a gente está aprendendo agora que o que origina um sentimento é realmente, de fato, aquilo que você pensa, é o dhat, que a gente chama poder de dhat. É um poder do intelecto, são 3 poderes do intelecto, mas é um poder que realmente ele gera sentimentos verdadeiros, quer dizer, porque o resto pode ser só um fogo de palha, mas o dhat, aquilo que você reflete, você começa a refletir, você acaba fazendo uma introspecção, você acaba fazendo uma meditação daquilo que você fez, e vai te gerar um sentimento. Ora, amor, quando você foca no amor, ora, temor, entendeu? E assim por diante. Então, isso vai te levar à alegria ou não. Porque o cara que ele pensa só coisas positivas, ele consegue moldar a cabeça dele de pensar coisas positivas, então, grandes chances, ele vai ter uma vida mais alegre e mais feliz. Agora, o que é importante de dizer, meu querido Renato, depois a gente debate tudo isso, é que naquela carta do terceiro Rebbe, esqueci de falar o nome dele, era Menachem Mendel, o nome dele é mesmo o nome do nosso Rebbe. E o nome da esposa dele era Chaya Mushka, igual o nome do nosso Rebbe, era impressionante. E ele era filho da 5ª geração, direta, o Rebbe. Quer dizer, é super interessante isso daqui, mas no livro de cartas dele, igual tem livro de cartas de todos os Rebbes, eles compilaram também o livro de cartas do terceiro Rebbe. Então, no livro de cartas do terceiro Rebbe, ele explica isso que eu estou falando para você, e ele diz uma coisa muito bonita. E eu acho que esse aqui eu acho que é a pegada que aí, ou você concorda ou não, que é o seguinte, ele traz o nome do avô. O avô era o primeiro Rebbe de Chabad, que escreveu toda a filosofia do Chabad, que é o Hassidismo, que é uma joia, que é tudo isso que a gente fala aqui. Tudo isso que a gente fala aqui é a base nossa do Hassidismo Chabad. Ele diz assim, vou usar nas minhas palavras, mas o que ele está querendo dizer. Brinca de pensar felicidade, de pensar em coisas boas, mesmo que você não está com o estado de espírito 100% bem. Faça o que você tem que fazer, brincando de estar bem. Uma hora chega. Uma hora você vai fazer as coisas boas bem. Mas começa assim, mesmo que você não esteja, mas demonstra para fora que você está bem. Mostra que você está bem. Veja, é um negócio meio que... O que você está falando, meu? Isso aqui você está enganando quem? Mas não, na verdade, é o seguinte. Uma vez que é um estado de espírito, é uma coisa difícil de você chegar. Porque tem outro cara que está minando você com coisas ruins. E você tem o dever de servir a Deus com alegria. Mas posso dizer, eu não estou alegre. Eu não estou alegre. Ele falou, eu sei que você não está alegre 100%, mas finja que você está alegre. Porque uma hora você vai fazer com alegria. Quer dizer, não canta a melodia. Trazem a história que certa vez ele conta próprio. Ele conta na mesma carta. Ele falou, certa vez eu estava rezando, e eu estava rezando a reza da Amidá, aquela reza que a gente está em voz baixa, silencioso, perto do Criador do Universo, o ápice da oração. 3 vezes ao dia a gente reza, então sempre a gente faz essa oração em voz baixa, calado, como se diante do Criador do Universo. Ele falou, eu estava rezando, e no meio eu estava cantando melodias que levam reflexão, aquelas melodias melancólicas, etc. Meu avô parou de rezar. Esperou eu acabar. E quando eu acabei, ele continuou a oração. Depois ele me chamou e falou o seguinte, você está errado. A gente tem que servir Deus com alegria. E eu sinto na tua melodia que você está se cobrando, que você está chateado, que você está amargurado, e não é o momento certo. Na reza, não é o momento de você chorar as pitangas. Na reza, você tem que servir Deus com alegria. Então, o primeiro nome estava falando para o neto.
Tem momentos para esses períodos de você refletir o que você fez de errado. Antes de dormir, faz uma reflexão, amanhã vai ser melhor. Mas não no período que você tem que servir a Deus. Pois o Salmo diz que devemos servir a Deus com alegria. Então não adianta você ir para a reza e agora eu vou chorar. Como chorar? A reza tem que ser o espírito alegre. Eu não sei se eu contei isso, mas talvez eu contei, talvez não. Vamos lá. O nosso Rebbe, só para você saber, Renato, o nosso Rebbe, ele é uma pessoa muito introspectiva. O nosso Rebbe não era uma pessoa... Ele teve que trabalhar muito consigo mesmo para poder ser quem a gente vê nos filmes quem ele é. E no início da sua liderança, em todas as suas audiências que ele dava, que era chamado dos Fabrengas, reuniões racídicas, como sempre ele falava 10 minutos, cantava 5, falava mais 20, cantava mais 10. Sempre as charlas, as palestras eram divididas em blocos com melodias no meio. Essas melodias, durante os primeiros anos, eram melodias muito tristes. Aquelas melodias que sabe que você para, melodias racídicas mesmo, lindas, maravilhosas, não estou te falando, mas com tema de reflexão, introspecção, sabe? Ai, a alma que ela estava lá em cima desceu aqui embaixo, coitada dela, sabe? Assim, eram melodias assim. A pedido da esposa do Rebbe, a esposa do Rebbe não vinha no Fabrenga. Depois que o Rebbe assumiu a liderança, ela nunca mais veio para a sinagoga porque ela não queria ser ovacionada. Mas ela, ao escutar, durante os Fabrengas que tinham as melodias, que dá uma introspecção, ela escutava muitas vezes o marido dela chorar copiosamente na hora do Fabrenga. Por causa da melodia que traz esse espírito, ela pediu, por favor, para que cantassem entre as melodias, melodias alegres. E depois você vai ver que todos os Fabrengas, você vai ver sempre o Rebbe incentivando melodias alegres, porque o cara que cantava as melodias, em épocas antigas se cantava essas melodias que eram melancólicas. Porém, a pedido da esposa do Rebbe, ela falou assim, não, quer cantar? Então, canta músicas alegres e alegres. Aí você vai ver o espírito do Rebbe, como quem já viu, vale a pena ver como é que ele alegra os seus discípulos nesse espírito. O que ela estava querendo dizer? Perdão. A cabeça, você é o cérebro que comanda o jogo. Então, a gente precisa treinar, mesmo que falso. Isso que eu acho que a pegada, a jogada, eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso, porque quando a gente vai treinando, sabe o que acontece? Naquele momento você está deixando de pensar negativo. Naquele momento pode ser que você não está 100% alegre, etc. Mas você cada vez molda a tua cabeça a pensar de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa. Um dia as coisas chegam, vão melhorar 100% vai melhorar. Pode ser que não chega ao caminho, mas pelo menos você vai viver bem melhor do que qualquer outra ocasião. Que normalmente se tivesse acontecido com você em outras épocas, você teria soltado o verbo, você teria xingado alguém, você teria, sabe, que porcaria. Caído. Sim, ou até mesmo pior, quando vem o orgulho, você achar que foi injustiçado, etc. Porque às vezes você acha que quem é você, porque o que aconteceu com você não é justo, afinal de contas, olha, eu não mereço, eu sou tal, etc. Ixi, isso é pior ainda, quando a gente olha dessa maneira. Então, a gente só cava para baixo, né? Você está entrando cada vez mais no buraco. E não é assim que você tem que pensar. Dói. Tem momentos de dor, não estou falando que ninguém aqui está falando que não tem momentos de dor e de dificuldade. Tem. Claro. Mas como que você tem que encarar isso? Você vai dar a chance para ficar pensando ainda nessas coisas. Ele já te ganhou no ato que foi ruim. Agora, vira o jogo. É ali que está a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. E por isso que você vê que pessoas que não têm muito, mas elas sabem viver e agradecer. Pô, eu estou saúde, eu vivo, eu tenho filho. Acordei hoje, abri os olhos, Eu vou te falar, não deveria, mas eu vou contar, no bom sentido da palavra, eu peço. Nós saímos não muito tempo atrás de um congresso dos rabinos de Chabad aqui do Brasil. Tá? Um dos rabinos que frequentam, ele teve um problema na época do Covid e quase foi embora. Reza a nossa comunidade, assim, uma coisa de louco, ainda com dificuldades. E foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade primeiro, ele foi convidado num painel que estava tendo, uma sessão desse congresso dos rabinos, e alguém respondeu perguntas. E alguém fez uma pergunta, e eles passavam a pergunta para mim, e eu mandava, né? Eu mandava a pergunta. E a pergunta que alguém falou o seguinte: será que o rabino pode compartilhar o que segurou ele durante o período que quase ele partiu? Vou te falar, é um áudio
que, obviamente, eu gravo, minha parte, sou secretário dessa turminha toda, então eu gravo e depois eu compartilho com os rabinos que estavam frequentando. Mas é um áudio, Renato, tão inspirador. É um cara que ainda está com dificuldade de andar. Mas o que ele contou lá é exatamente isso, entre outras coisas. Ele falou, eu comecei a dar valor que a minha perna dá um passo, que eu consigo levantar um dedo, a mão, que meu olho abriu, eu comecei a escutar, porque no pior momento da vida eu tinha 20 médicos do meu lado falando que o rim não está funcionando, o pulmão estava não sei o que mais, estava tudo parado. E as coisas começaram a voltar graças ao Criador do Universo. E eu comecei a dar valor para as pequenas coisas, que faz parte da oração nas bênçãos matinais, que a gente passa batido e não dá valor para isso. Então comecei a usar aquilo de uma maneira diferente. Imagina, ele está falando para rabinos. Todo mundo lá levantou, bateu palma, porque se sentiram sensibilizados para aquilo que ele está falando, que é uma coisa óbvia, mas para aquilo que a gente não tem. Então o chefe dos rabinos, depois ele levantou e falou o seguinte, eu queria falar para vocês, irmãos, aqui, shluchim, emissários do Rebbe, façamos as palavras do Rabino Moritz, que saíamos daqui com uma decisão que seja esta, de pelo menos pensar melhor nas bênçãos matinais. Pensar melhor na tradução das bênçãos matinais e agradecer o olho que abriu, você se levantar da cama, entendeu? Você acordar, abrir os olhos, sabe? Tudo que está escrito lá, sabe? Erguer, sabe? Sentir. Porque isso aqui é... Ele falou o seguinte, a gente pensa aqui. Ele disse assim, a gente pensa que isso é normal, isso não é normal, isso é bênção, isso aqui é milagres todo dia. Eu sei que é milagre todo dia. Eu senti, eu sei que é milagre todo dia. Se já valeu para reconhecer isso, depois ele falou o seguinte, te digo mais. Quando as pessoas me ligavam, que ele ficou isso no Covid, ele não podia ter visita, além do mais não podia ter visita. Então ele estava entubado, coma, sem visita, sem ninguém, etc. Quando as pessoas começaram a ligar, principalmente alunos dele começaram a ligar, ele falou o seguinte, sabe o que eu pedia para eles? Eu pedia para eles, você quer me ajudar na minha recuperação? Coloca um tefilim, faz uma mitzvah, você vai me trazer luz se você fazer isso. Ele falou, Rabi, tem certeza que você não precisa de dinheiro, você não precisa disso? Eu falei, não. Quero uma boa ação, eu acho que se eu passei por isso, reconhecimento é que Deus ele me fez viver, porque eu devo ainda propagar luz no mundo e é com as boas ações que a gente propaga luz no mundo. Não foi uma palestra realmente muito bonita, mas ele disse exatamente a cabeça, ele falou que se ele ouvisse tudo que estava do lado, e ele falou o seguinte, Renato, a cabeça era a única coisa que estava funcionando nele, a única. Ele não conseguia enxergar o vulto, ele não conseguia enxergar. Loucura. Você está entendendo? Ouvir não estava ruim. Então ele contou assim de uma maneira bem emotiva. E, pô, você pega uma coisa dessa, entendeu? Você escuta um relatório desse, de pessoas que uma passou, entendeu? E ele soube falar tão bem. Você sabe que eu acho que a gente tem o ser humano, ele tem uma coisa com o óbvio, que é muito perigoso. É muito perigoso. A gente não sabe dar valor pro óbvio, porque... Rotina. É óbvio. É natureza. É óbvio. Acordei. É natural. Comi, A gente chama natural. morei, vivi. A gente tem um negócio com o óbvio que é realmente, eu digo isso com toda tranquilidade, é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Porque você acaba, para contentar a sua vida, você precisa mais do que o óbvio. Só que o óbvio é gigantescamente muito. Só que então você agora, esse muito, passa a ser nada. Você pegou o tudo e o muito, você pegou aquele muito e transformou ele em nada. Você tem tipo, eu não tenho nada. Por que você está assim, triste? Porque eu não tenho nada. Você não tem nada. Você acorda, você come, você mora, você tem filhos, mas você não tem nada. Não tenho nada. Eu sou um coitado. Então eu acho, assim, o óbvio, isso é tudo, ele gera isso é tudo. Ele gera um perigo. E junto com esse perigo, você acaba tendo ações e vai ficando mais difícil para você conseguir, de fato, encontrar um momento de felicidade que você fique bem. Porque você está pegando todo o tesouro que foi entregue para você e transformando aquilo tudo em nada. Você não tem nada. É tudo porque os óbvios, eles são nada. Já tenho. Yeah. Porque quando você já tem,
Mas pegar um prato de comida para um morto de fome, um coitado da rua que precisa comer, e você dá, o cara para, ele se enfia aquela comida para dentro para poder sobreviver. E você que senta na mesa 3 vezes por dia, acha que lá não é nada. Não é nada, que lá para que você não tem, muda nada. Você falou uma coisa que também acho muito, muito interessante. Se você quer aprender a jogar basquete, e você pode ser péssimo no basquete, você vai ter que pegar a bola e arremessar na cesta e acertar ela a 1 quilômetro de distância da cesta. Porque é assim que você vai começar. Você não vai começar colocando todas as bolas dentro da cesta, isso não vai acontecer. E quanto mais você praticar, antes você vai conseguir botar a bola na cesta, e antes você vai botar mais bolas na cesta. Exato. Mas para você chegar lá, você tem que começar a jogar fora da cesta. Então, E é o que você falou de fazer brincadeiras. Faz brincadeira. Aquele momento vai precisar uma brincadeira. Tu vai olhar para você, você vai, e a bola foi lá no fim do mundo. Falou, esse cara... Você fala, eu jogo muito. Como eu jogo basquete? Adoro basquete. A bola tá indo lá no fim do mundo. Mas é o jeito, e eu concordo com você plenamente nisso, e o que você está trazendo é um negócio muito profundo, que você tem que se dar ao espaço de se enganar pelo bem. Essa é a palavra. De se enganar pelo bem. Isso. Então, cara, é muito melhor eu falar, eu jogo basquete, ir pra quadra, com a bola, para um dia eu de fato jogar, senão, do que ficar em casa e falar assim, não, eu queria jogar, eu gosto, mas não, cara, vai pra quadra. Sim. Vai ser, a bola vai longe, tá bom. E não ter vergonha do que te caçou, porque você fez uma coisa que você te deixou feliz. Isso que é o mais legal. Isso, ir pra quadra foi feliz, foi um momento feliz pra você. Sim. E você voltou feliz. Aí a pessoa falou, esse cara não joga nada. E você ficou calado, você não fez nada, você não se divertiu. Eu me diverti, que você não pode imaginar. Isso. Então, assim, eu acho que a gente tem essa questão dentro do ser humano, que o óbvio, que é o perigoso, não te deixa chegar nesse lugar de você usar a sua vida para criar felicidade. Porque dentro da sua vida tem motivos para felicidade todos os dias. Sim. Se você pensasse, na hora que você entra para o carro, para ir para o trabalho, e falar, eu tenho um trabalho, e desse trabalho vai sair um sustento, e eu vou pagar a comida da minha casa, a escola dos meus filhos, você está saindo de casa triste por quê? Qual é exatamente o motivo que você está saindo triste? Então brinca de ser feliz, brinca, fala, cara, eu estou tão feliz com isso. O que você falou faz sentido, quer dizer, você tem que dar um jeito de usar porque se você não usar o teu óbvio, que são coisas dadas, que são benefícios incríveis que você está ganhando de Deus, se você não usar esse óbvio a seu favor, tudo que ele está te dando você está ignorando. Você está ignorando tudo aquilo que Deus te deu para você. Isso é ser mal agradecido. De fato é. E esse mal agradecimento e essa falta de valor que você dá para o óbvio vai te levando cada vez mais para baixo. Isso, te deixa triste, deixa etc. E você não consegue enxergar a maravilha de vida que você tem. Né? E o poder que você tem, etc. Isso é uma verdade. Entendeu? É que a palavra que você utilizou, apesar de apropriada, como a gente falou, ela precisa ser elaborada aqui no sentido, enganar no bom sentido. Depois, sabe? Não é a questão de eu vou me enganar, entendeu? Que o cara que aparece aquele... Eu vou me enganar de médico. Tem que tomar cuidado. Enganar no sentido de querer alcançar. Isso. Eu sei que... Mas não ficar enganar a vida dele, eu sempre engano a vida dele e não muda. Porque é o enganar que você alcança cada dia mais um passinho. Você está chegando lá e você vê que a vida muda drasticamente. O enganar que eu quis dizer, esse negócio de você ir para a quadra de basquete sem saber jogar direito, vai fazer um monte de besteira, mas você finge que você é um jogador de basquete. Você vai lá com a porra da bola, entra na quadra e sai arremessando aquele negócio, mesmo que ela vá para lugar nenhum. Você sabe que naquele momento ele vai para lugar nenhum, mas você vai pegar o jeito. Exato. Alguém vai te dar uma dica, alguém vai falar como fazer, o outro vai falar uma coisa, você vai tentando, e por persistência vai chegar uma hora que você está conseguindo. E que de repente você já está conseguindo jogar. Sim. De fato, está conseguindo jogar. De fato, o treino é tudo, a gente sabe. Tem pessoas que têm mais tendências, menos tendências, mas do esforço você chega lá. Com certeza. Agora, esforço, sabendo que você ainda não alcançou, mas querendo alcançar, e na tua cabeça positivamente é isso que você quer, mesmo que você não é, top. Aí que está a alegria. Porque você não deixou que pensamentos negativos viessem barrar o teu desejo de vida, de alcançar. Então, toda a tua vida você viveu querendo alcançar uma coisa que te faz feliz,
você viveu feliz a vida inteira. Você sabe que Você viveu feliz a vida tem inteira. uma técnica que as pessoas falam, que não é técnica, né? Quando você treina vendedores, que você vai falar com vendedores e falar para eles como eles devem enxergar a vida do vendedor e como é o dia a dia e como isso... Existe uma estatística, que uma estatística nem é obrigatório que ela seja real, porque depende muito da condição de variáveis, mas existe uma estatística que diz, você vai levar um X número de nãos para levar um sim. Então, se você vai visitar 10 clientes, você vai tirar 2 pedidos. Bom, então vou falar que essa fosse a média. Cada 10 clientes que você visita, 2 pedidos. Muita gente, quando vai treinar, fala assim, quando você tiver um não, fica feliz. Porque o primeiro não já foi. Agora faltam 8 nãos para você chegar no pedido. Porque você vai chegar no pedido. Então corre para o próximo, para vir o próximo não. Você vai estar mais perto do sim e você vai tirar 2 pedidos. Não desanima, não para o jogo, tá? Não para. Não, você tem que ficar feliz com essa parte do jogo. Sim. Que essa parte do jogo é o que está fazendo você chegar na hora que você vai ter os pedidos na mão. Eu vou lhe falar uma coisa bonita que eu vi recentemente de um rabino que ele usou a expressão, eu achei tão lindo. Olha que legal isso, Renata. Eu nunca parei para pensar. Qual que é o símbolo do certo que a gente faz? A gente faz assim, não faz Nike. assim? Na Nike, o símbolo do certo não é assim? Por quê? Porque você desce um certo nível, Legal. mas você sobe muito mais. Não, se você ainda for ver, geralmente não faz o check, né? Aqui no Brasil eles fazem assim na escola. Isso. Você dá a volta para baixo e sobe. Exatamente. Mas sabe, quer dizer, o símbolo para dar certo faz parte, a descida. E quando você sobe muito mais do que quando você começou. E isso é dar certo na vida. O símbolo do certo. Achei tão lindo isso. O Rabino de Israel, ele falou, achei tão bacana. Ele falou, sabe o que dá certo na vida? Você sabe que uma vez na minha vida não é me bonito falaram, isso? Muito. Eu vou te contar que isso aqui eu aplico no meu dia. Quer dizer, hoje a gente não assina mais tanta coisa, né? Não é mais como antigamente, mas... Muito bacana. Não, mas olha o que eu vou te contar. Uma vez eu fiz a minha assinatura. Eu decidi minha assinatura da minha vida em algum momento. Sim. X momento. A assinatura que eu uso até hoje. Sim. Faço pouco ela hoje em dia, mas uso. Quando eu fiz essa assinatura, alguém me falou, não lembro quem foi, sua assinatura tem que acabar sempre para cima. Você não pode acabar com a assinatura nem reto nem para baixo. Você tem que acabar com ela sempre para cima. E eu assino, a minha assinatura é toda para cima. Eu vou arriscando para cima subindo. E vai subindo, e vai subindo. Me falaram isso na época, na vida. E no fim da história, eu acredito nisso realmente, que se você conseguir entender esses nãos da venda e ficar feliz porque os nãos vieram, porque está chegando a hora do sim, nós vamos estar falando da mesma coisa, que você está indo na quadra treinar para errar, para depois poder acertar. Exato. E esse é o enganar. É. Quer dizer, você pode tratar isso como uma enganação. Ah, mas eu levei 3 não hoje. Como é que você quer que eu esteja feliz? Claro que você tem que estar feliz, porque está chegando a hora do pedido. Agora que você tem que estar feliz. Porque ele está chegando. Agora, de fato, está chegando. Sim. Então, assim, tem essa... Aproveitar o caminho, que a gente também já falou disso algumas vezes. Já falamos. Aproveitar o caminho. Porque o caminho, se você aproveitar o caminho feliz, quando chegar a hora que é feliz, você vai estar ainda mais feliz. Exato. Você vai entender tudo que você passou e valeu a pena todos os transtornos, etc. Porque olha só o resultado, olha só que beleza onde eu cheguei. Entendeu? Agora, quando você já abandona lá, o caminho é... Nesse negócio de enganar, que você falou lá no começo do placebo, eu preciso te contar essa história. É fantástico. Não, te contar uma história que você nem vai acreditar. É um médico, amigo meu, eu não vou falar nada de jeito nenhum, eu vou ver aí da processo ao cara. Mas ele trabalhava no plantão. E quando ele trabalhava no plantão, vinham pessoas que não tinham nada. E traziam filhos, né? O cara não tinha nada. Absolutamente nada. E o pai falava, você não vai dar uma injeção nele? Falava, mas ele não tem nada. Não, ele está doente, você não está vendo. E começava a virar uma situação tão pesada, que a pessoa falava, não, você tem razão. Você tem razão, ele tem que tomar uma injeção. O senhor tem razão. Pegava uma injeção de nada. É um líquido que não faz mal para o corpo. Sei lá qual é, porque eu não sou médico. Soro, tipo soro. Soro, sei lá. Pegava um soro, enchia a seringa de soro, papapá, e dava injeção. Agora ele vai ficar bom. Agora ele vai, pode levar embora. Agora ele vai ficar bom. E ficava bom. Provavelmente, porque ele não tinha nada. Ele vai continuar sem nada. Só que o pai tá bom agora. Não, né? A criança já estava boa. Agora quem tá bom é o pai. Porque agora que ele levou a injeção, ele tá bom, entendeu? Ele acreditou que é isso que faltava para Pronto, ficar bom. Pronto. Então a gente pode acreditar. Essa enganação do placebo, Sim. essa enganação pro bem que você está trazendo. Sim. E você tá certo.
Você está certo, porque esse negócio de... Primeiro que, assim, uma coisa, você vem trazendo isso, já agora alguns programas a gente vem falando disso, que é a cabeça que gera emoção, não é o coração. Isso você vem trazendo. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente tem que definitivamente, para quem ouve a gente, começar a entender que isso é um fato. O pensamento, a cabeça é geradora dos sentimentos. Então não é assim, eu amo ele. Não é aqui que você ama ele. Você ama ele aqui. Sim. Você entendeu, por isso você gera um sentimento. Aí o sentimento vem, você vai conseguir... Sentimento. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a gente tem que saber usar a nossa cabeça, que é a mãe do corpo, que é quem vai comandar os nossos dia a dia. Que é o HD. Que é o HD. E a gente tem que conseguir fazer com que cantando músicas, como a gente falou no outro programa, cantando músicas alegres, felizes. Se você entender que esses nãos são momentos que estão te levando para o sim e ficar feliz que os nãos já vieram, e você acordar de manhã e souber dar um valor... E eu vou falar uma coisa, Dani. A gente não precisa dar valor para tudo. Não precisa ser aquele cara idiota, sabe que parece idiota? Ai, celular, que lindo. Ai, o papel, que lindo. Ai, a capinha do negócio. Não, não é isso. Mas dentro daquele momento, tem gente, eu vou dar uma cena aqui, que é uma cena comum, que é o café. O café, coffee. Sim. O café. Sim. As pessoas pegam uma xícara de café e aquela caneca de café é a vida dela na manhã. Pega e fala, vou tomar um café, e a vida começa no café. Por quê? Porque dá um prazer. Sobe o prazer pro corpo. Sim. Por quê? Porque o café é a âncora. O café é sei lá como falar isso, é o start, é o peteleco. Pum, vai. E o dia que falta, o cara já se acaba. Mas é isso que eu quero dizer assim, a gente tem essa capacidade. Se a gente quiser, de se apoiar em coisas que são um céu azul, um café, um pão gostoso, um bom dia. Uma coisa que eu faço, eu tenho muito cuidado com isso. São coisas simples e pequenas. Muito. A mudança de estado é isso que eu quero espírito colocar. É uma coisa simples e pequena. É isso que eu quero colocar. E é real, é verdade. Isso. Você é casado. De manhã cedo, você tá com tua mulher 24 horas todo dia da vida. Você tá com tua mulher 30 anos. Beleza. De manhã cedo, eu realmente tomo cuidado de falar bom dia. Porque se a gente for na... Você nem fala. Acordou, já se mexeu, já foi, já tomou banho, outro foi, já tomou café, hoje já tá saindo, hoje já tá... E o bom dia não veio. Só que o bom dia, sabe o que ele faz? Ele conecta uma pessoa na outra. Claro. Eu falo bom dia, você fala, bom dia. São essas que você está falando. São as coisas pequenas pequenas. Viradas. As coisas que podem fazer com que você dê os gatilhos para você ter uma felicidade. E são coisas pequenas. Sim. Isso também serve para você se enganar, que é bom. É muito bom. E faz um bem desgraçado. Entendeu? Porque você vai devagarzinho. Mesmo que no início é difícil para você. E são coisas que normalmente é difícil porque não é a nossa rotina. De novo, a gente não está acostumado. Mas quando você se acostuma a fazer essas coisas, mesmo que de imediato não transformou você para o cara mais feliz da vida, mas vai te transformar. Vai. Também a gente falou isso num programa nosso sobre boa ação, que quando você faz uma boa ação, dificilmente você sai de lá triste. Deixa. De uma boa ação. Não, porque quando você faz uma boa ação, automaticamente você não está fazendo uma má ação. Então, primeiro isso, você já está desocupando esse tempo. É isso. Uma vez a gente falou que esse era o caminho que ele tinha dito que a pessoa precisa fazer o bem. Depois ela procura se afastar do mal. Porque quando ela faz o bem, ela automaticamente não está fazendo o mal. Então, focar em fazer coisas produtivas, fazer uma coisa... Isso ajuda bastante. E eu acho que uma das coisas fundamentais aqui, que a gente está falando, que é o mesmo tema, só que de uma maneira mais real, para poder o ouvinte também ter isso de uma maneira bem clara e positiva, é que a pessoa ela tem que se ocupar, isso que você falou em ação, tem que se ocupar na vida para não deixar que a cabeça dela fica vaga para pensamentos negativos. E os pensamentos negativos vão vir. Ninguém está tirando a sala aqui quando vai. É perfeito. Vão vir porque esse é o carro-chefe dele, não é o pecado que a gente falou, é a cabeça. Ele quer pegar você pela cabeça. Esse é o principal dele. Agora, o pensamento negativo vai vir. Agora, por que está vindo esse pensamento negativo? Porque você deixou de pensar coisas positivas, de se ocupar com uma coisa positiva. Sim. Então, nossos sábios falam o seguinte: Batalá ele deixa bom. Batalá significa falta de ação, falta de agir, falta de ocupação. Isso leva a pessoa à promiscuidade.
Você não está fazendo uma coisa produtiva? Então, que bom eu posso fazer? Com quem eu posso me envolver? Sabe? E aí só vai para o lado ruim. Isso tudo porque você não está... Aí, de repente, você fala, pô, não estou bem hoje. Eu falo, tá bom, como é que está a tua cabeça? Está preenchida com o quê, tua cabeça? Por isso, se for pegar o primeiro livro que ele escreveu, ele diz o seguinte, a pessoa precisa sempre ter passagens boas na cabeça dela de Torá, estou pegando do lado da religião, ou seja, de coisas positivas, para que quando ela está andando na rua, ela fala, para pensar aquilo que você já estudou, lembra isso na tua cabeça, para quê? Para se ocupar com essas coisas que são positivas e não com as coisas negativas que muitas vezes o mundo te oferece de graça. Ontem eu estava numa reunião, a reunião durou umas 3 horas. 3 horas mais ou menos. Mas não era uma reunião chata, era uma reunião que um bate-papo de 1000 coisas, que era uma reunião na verdade, mas sobre 1000 assuntos. Demorou 3 horas. No fim da reunião a gente foi almoçar. Então, no meio do almoço, no meio pro fim do almoço, Dani, a pessoa me fez uma pergunta. E tava tudo lindo. Era uma pergunta que não tinha nada a ver com os nossos negócios, nada a ver com o que a gente estava fazendo, nada a ver. A pergunta me derrubou. Olha só como é, será? Olha como a inclinação do mal é. Eu tava lá quieto no meu canto, tá tudo bem, meu. Ele veio com uma pergunta pessoal para mim, uma pergunta pessoal, ele veio com essa pergunta para mim, pessoal minha, que a resposta para ele não mudava nada, porque era para ele uma pergunta boba, mas é aquela pergunta que na tua ferida. Sarcástica. Ela vem e coloca na tua ferida. Ele não sabe que ele tá fazendo isso. Tá bom, ele nem tem noção. Nada, não zero. Não fez de uma propósito. pergunta comum, uma pergunta que mas para você para um monte de gente não seria nada, mas para mim mexe. Por que mexe? Porque o Yetzer Hará, ele faz isso. A má inclinação. A má inclinação, ela não deixa você ficar bem. Ela quer que te derrubar. De alguma maneira. Você tá feliz? Você comeu bem? A conversa tá indo bem? Peraí, que eu vou pôr uma pergunta aqui para ver se você vai ficar bem agora. Vamos ver se você vai ficar bem agora. Agora eu vou enfiar o dedo na ferida, vamos ver se você vai ficar bem. E não era nada a ver com a história. E você deu bola para má inclinação. Eu vou falar a verdade, eu não dei, mas eu carrego, porque é difícil, certo? Você vai fez, ficar. Você não deu. Não, eu não dei bola, eu não dou força para ela. Tem que mudar de pensamento. Mas aí o que você vai ter que fazer? Força. Aí você tem que mudar o pensamento. Esse é o ponto. Aí você vai ter que fazer força. Você tem que mudar de pensamento. Nessa hora você tem que mudar. Porque a ferida vai estar ali, ó. E você vai ter que fazer força. Não vai sair fácil. Por isso que eu estou falando hoje. Sim. O que é importante é o seguinte, saber. Você tem 3 maneiras de você atuar. Através do pensamento, fala e ação. Fala, você pode parar de falar. Agir, você pode deixar de agir. Mas pensamento, amigo, que é o carro-chefe, que é o que comanda os sentimentos, você não para nunca. Então, já que você não para nunca, desde quando você veio ad eterno, mesmo póstumo, mesmo depois que você viveu 120 anos, a tua alma continua pensando lá em cima, vai para o mundo vindouro, que é o mundo das almas, onde ela pensa, estuda, etc. Continua pensando. Pensamento, ele nunca para. Então, se o pensamento nunca para, como é que eu vou me livrar dos maus pensamentos para poder viver feliz? Se, para ficar feliz, eu não posso pensar negativo. E se pensar negativo é uma coisa que todo dia vem pensamentos como esse, então como é que eu faço para parar, já que eu não consigo parar de pensar? Não consigo parar agora de pensar. Você está pensando em nada. Não existe pensar em nada. Não existe. E é constante. Então nós sábios falam nesse caso, não tem como parar, mas você tem como alterar. Alterar. No Isso, fiquei pensando nisso. Você está falando aqui, eu estou nessa. Alterar. Quando vem uma coisa que você fala, não, mas calma aí. A memória estão querendo te levar para... Dani, o pensamento, na verdade, não é a memória. Pensamento, na verdade, vale a regra da física que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você não vai pensar 2 coisas junto. Você vai pensar uma coisa, pode ficar intercalando. Você pode ficar assim. Isso pode. Agora, você não pensa agora, eu não estou pensando no que eu estou falando e pensando em 3 coisas junto. Cara, é muito difícil isso acontecer. Ela pode estar até aqui, assim, ó, mas eu não estou pensando. Pode ser eu parar de falar 1 segundo, aí ela já entra no lugar. Então, tudo bem, mas não é junto. Então, é isso. Altera para viver feliz. Altera para alcançar a felicidade. É fundamental essas coisas, é a base, entendeu? E é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra, você sabe o quê? O Alter Rebbe traz isso no capítulo 26 do Tânia. Ele fala o seguinte, é uma guerra. Que ponto é uma guerra? Ele traz lá e diz o seguinte, que ponto? Olha que bonito. Ele diz assim, entenda que essa guerra, esses conflitos, do lado positivo, do lado negativo, do pensamento, é igual a uma guerra física. Agora é o seguinte, numa guerra física, quem é mais forte ganha? Não, nem sempre.
Nem sempre. Quem quer ganhar, ganha. Porque o cara, se ele é mais forte, mas ele tá ruim, ele tá pensando negativo, ele vai perder a batalha para um cara mais fraco que quer ganhar. É fato. Às vezes você vê um cara que é fortão e ele não tá bem, ele vai perder a guerra. Deus zebra. Como é que pode ser? Porque esse cara veio convicto, com força, com vontade, etc. Ele que ganha. Quem ganha a batalha é quem tá feliz consigo mesmo. Queria ter um vídeo para pôr aqui agora. Eu vi no Instagram. Cê sabe, quem tá feliz, quem tá convicto, essa pessoa que vai ganhar a batalha. Não é quem é mais forte, é quem é mais forte de espírito, quem tá agora feliz. E não a pessoa que tá... É forte isso, muito forte isso. Muito. Isso outra vez atrás, é real. Muito. Então quando você tá brigando com alguém que é muito feliz, cara, você tem pouca chance de você vencer um cara desse. Porque o cara tá de bem com a vida. Ele é bom, ele tá de bem com a vida. Como é que você vai mexer com um cara desse? É meio difícil. Então, quer dizer, quando a gente aprende a ser feliz e viver feliz de verdade, ou não de verdade, ou ao chegando lá, você vai ver que não vai ter ninguém para você. Não vai ter ninguém para você. De repente, tudo aquilo que você estava caindo, que não estava dando certo na sua vida, vai mudar. Eu te garanto que vai mudar. Quem ganha aqui dentro? Ganha quem quer ganhar. Quem você quer que ele ganhe. Quem você quer que ganhe. E pior que o jogo está na nossa mão, essa é a pura verdade. Eu já falei isso também. Você não tem que culpar ninguém. A gente tem que até parar de falar, eu já falei isso aqui, porque um monte de coisa a gente já falou e é muito programa, muito tudo e tudo bem. Eu vou falar. Mas a pegada é importante. Não, eu vou te pôr uma coisa agora, que é mais ou menos o que você está falando, no mesma linha de raciocínio, e eu faço de fato, eu pratico isso. Vou te falar o quê? E funciona. Vou te falar o quê? Eu estou dormindo, e eu tenho sonho ruim. Ok. Começa a ter um pesadelo horroroso. Eu falo assim, eu não vou ficar com esse sonho, eu vou acordar agora. Eu acordo, eu levanto, eu vou no banheiro, eu faço xixi, mesmo que eu não tenha vontade. Ok. Eu levanto, eu vou no banheiro, faço xixi, sem xixi, com xixi, faço xixi, fico lá um pouco, Sim. volto pro quarto, devagarinho, bem tranquilo, deito na cama e falo assim, agora eu vou sonhar outra coisa. Não vou sonhar mais isso. Acabou pra mim, chega. E dá certo. Dá? Claro que dá, porque você quebrou esse ciclo. O sonho não é assim. Lógico, às vezes até pode ser que volte um outro, mas é geralmente muito poucos ou quase nenhum. Que realmente você acaba indo para outro lugar. Sim. Porque você quebrou aquele ciclo. Sim. Então, essa prática de você conseguir quebrar o ciclo e rodar outra coisa, mas não vai voltar na cabeça? Vai voltar, porque é uma guerra. Sim. É uma guerra real. É uma guerra. Mas você tem que fazer ganhar quem você quer que ganhe. Quem você quer que ganhe? Você que escolhe. Quem você quer que ganhe? Acho que a gente falou o seguinte, que é importante, também no mesmo contexto, tem que lembrar que ícones negativos vão passar muito na nossa cabeça. Mas o que a gente não pode nunca é clicar duas vezes. Quando você clica duas vezes, você está entrando com o próprio livre-arbítrio, entendeu? Por uma área que vai te derrubar. Para que você está dando pano para a manga? Para que você está abastecendo o lado negativo? Que quer te derrubar apenas, vai te acabar com o resto do teu dia. Agora, ícones negativos, a gente não tem controle sobre os ícones que nos passam na cabeça. Vai passar várias na tua cabeça. Isso, aqueles tal do ICE. Mas não explora o ICE. Se você clicar duas vezes, você está ferrado. Aí você está entrando na dele. Muda o ICE, porque assim como o ICE ele apareceu, vai ter um outro ICE positivo. ICE não é. Aí se der. Bom, vai para o outro ICE. Clica duas vezes no positivo, não clica no negativo que aparece nas nossas vidas. Isso é muito importante saber. Nós não somos culpados sobre os ícones que passam na nossa cabeça. Ponto. Nunca. Nós somos culpados quando a gente, com o livre-arbítrio, clica. Eu estava falando com um amigo meu esses dias atrás, o cara estava mal, meu. O cara estava mal, Dani. Mal. Durante o dia, final de semana, domingo. Tá mal, triste, caído. Eu falei, eu tô passando para te pegar. Ele falou, não vou. Eu falei, vai, porque eu tô saindo de casa agora, e eu vou chegar aí e vou ficar aí na porta. Então você vai. Mas eu quero ir. Eu falei, não tem problema. Não tô perguntando, você quer? Tô falando que você vai. Eu tô indo pra ir. Não. Desliguei. Cheguei na casa dele, parei embaixo. Ele desceu. Ele não ia me largar lá, eu sou amigo dele. Meu amigo mesmo. Então, o cara desceu. Entrei no carro. Fui com o cara. Passeei. Comemos. Demos risada. Fomos no bar. Tomamos cerveja. Passei a tarde inteira com o cara. Voltamos. Falei, você tá melhor? Falei, pô, pior que tô. Falei, sim, porque cortou o ciclo. Você derrubou aquele ciclo. Ele não foi mais se afundando. Ele esqueceu, é o que você falou. Sim, ele esqueceu naquele período. Sim. Aquele período foi legal, foi divertido. Então ele jogou fora aquele pensamento naquele momento. Já não tem a mesma força que estava lá. Porque a hora que voltar, se ele deixar em casa, ele vai estar sozinho. Sim. Mas aí ele também já vai dividir o pensamento, sabe com o quê? Pô, o Renato é um cara legal. Foi bom. Não, Renato é um cara legal. Você imagina que o Renato saiu da casa dele, meu filho, aqui? Sim. Não, você imagina
tudo isso que ele já vai ficar aqui, ele já não está pensando lá no... Já está o lado positivo acionado. Você acionou o lado positivo. É isso. E afastou o lado negativo. É isso. Porque você pelo menos empurrou para uma outra hora. Para uma outra hora. Que não chegue, se Deus quiser. Que ele possa refletir. E que se chegar, que ele tome a providência de entender que ele tem como sair dali. Exato. Ele tem. O que ele podia ter feito? Ele mesmo podia ter pego um carro. Sim. Ele mesmo podia ter ido sair, jogar tênis. né? Sei lá, que ele gosta. Ele vai lá jogar tênis. Vai pro clube e chega vai jogar tênis. Para aí, quer jogar comigo? Quero, para aí. Quando ele jogar tênis, ele não vai estar pensando nisso. Sim. Ele vai gastar energia, vai entrar endorfina no corpo, já dá aquela melhorada, come um chocolate, já melhora, já tudo fica melhor, o cara já fica melhor. O cara já está melhor. Não é verdade? É verdade. É isso que você está trazendo, Dani, desde o começo. E a gente está chegando nos momentos finais do nosso programa. Não, agora vai acabar, a gente já tem um tempinho, mas é o momento para a gente fazer resumos aqui. Tá. Porque o que você está trazendo é que a gente é o médico e o paciente dessa situação. Exato. E se a gente é o médico e o paciente dessa situação, e é isso que a gente está tentando trazer aqui no nosso programa de hoje, é que você não é tão difícil de você começar o remédio. Você dá os primeiros remédios, a Novalgina, a aspirina. Acredite que vai dar certo, mesmo que você não saiba. E vai, não deixa de ir, vai. Põe uma piada no celular, meu. Liga o celular num cara engraçado, fica vendo um cara engraçado. Escuta o Papo Caché. Escuta o Papo Caché, exato. Pronto, aí, ó, fácil. Tem 70 para ver lá, mais de 70 já hoje. É isso. Vai mudar. Vai mudar. Você vai escutar coisa boa. Você não vai escutar coisa. Vai mudar. Só levanta para tomar um café. Sai do sofá, caralho. Levanta. Sai da poltrona que tá ali te remoendo aquele negócio. Fala, vou sair um minuto. Sai um minuto. Vai lá com o cara do lado lá do bar. Dá risada com o cara do bar. Fala, caralho, me conta uma piada aí. Aí o cara vai contar uma piada. Eu não tô brincando. Cabe a você. Você que é o médico e o paciente vai ter que tomar essa medida para quebrar. Para levantar e falar chega. Que se você não levantar e falar chega, de fato vai descendo. E vai descendo. Eu acho que o ponto fundamental é que a gente tem que controlar o que a gente está abastecendo, a origem do sentimento chamado felicidade ou tristeza, que é a cabeça. Então, se a gente souber dosar aquilo que a gente quer realmente, de fato, explorar na nossa cabeça, tá aí a chave da felicidade. E agora me veio uma coisa aqui muito, muito forte, Dani. Só depende de você. Apenas. Por isso que eu estou te falando que é o médico paciente. Não, mas olha que delícia. Mas é porque se eu falasse, olha, a solução existe, mas você tem que ir lá. Não, você é aonde buscar? Nada é efetivo. Eu estava escutando um cara, um grande palestrante, não, o Júlio estava falando o seguinte, esses livros de autoajuda, antes era 7 hábitos, depois 7 mais 1, depois não sei o que, esses caras só para poder vender. Você quer saber? Você vai perguntar para mim qual que é a dica para poder vender? Eu não sei o que te falar, pô. Você tem que se virar, eu não sei qual que é. Isso é uma coisa tua. Eu achei tão fantástico o cara ser super autêntico, falou assim, você acha que eu vou te vender coisas que... Essas coisas vendem por um tempo, você viu que o mundo mudou? Porque essas pessoas continuam depressivas, já leu o livro inteiro de 7 hábitos, outros hábitos, lindo, maravilhoso. Mudou? Então eu não tenho conselho para te dar. Pessoas mudaram, Dani. Tem que tomar cuidado com isso, porque aqui o que a gente está falando hoje, por exemplo, não é fácil de aplicar. Mas é uma fórmula. Sem dúvida. Mas é uma fórmula. Sem dúvida. O que eu quero te colocar é que é uma fórmula. Ok. Quem conseguir praticar isso aqui que você está falando hoje, com certeza absoluta vai ter uma vida melhor. Não tem dúvida. Então, se você quiser pôr num livro e vender, porque as pessoas precisam aprender um jeito. Já tá. Já tem, o livro já existe, né? Tárnia. Que o Tárnia é mais difícil para as pessoas. Já tem em português. Sim, mas digo, não é fácil. Não é um livro fácil. Papo Caché, mas eu digo, Papo Caché. Estamos trazendo para a realidade. Mas o que eu quero dizer tem gente que precisa disso. Tem gente que precisa desse... Pô, sabe que eu não tinha pensado nisso? Sem dúvida. Você está trazendo um negócio que... Na cabeça, meu. Então, sem cara, dúvida. Eu podia mesmo. Eu podia botar uma música legal. Eu podia ouvir uma piada. Eu podia realmente, aqui, mesmo sentado aqui, que eu tô zoado, e pegar um cara no Instagram que só faz piada, e eu passar a tarde ouvindo piada do cara e dando risada. Sim. Porque isso ia me tirar desse lugar de angústia. Tem gente que precisa. É que aqui tem duas coisas. Existe um momento de lazer e... Perdão. Momento de lazer e é um momento de engraçado, como uma piada, lá, mas tudo isso é chamado, no lado místico, isso é chamado de vento. Aí é vento. É vento, vamos lembrar que é vento.
Aí o vento passou, foi embora, amigo, isso não vai te ajudar, porque passou a piada, você vai botar para o teu dia a dia. Então, se você não souber abastecer com conteúdo que vai minar a tua cabeça, que vai realmente trabalhar com isso, porque a piada é legal, é bacana, mas você vai ver o filme é bacana, tudo isso vai embora. Então, lembra disso, que a gente tem que abastecer as nossas cabeças com coisas que são com conteúdo no sentido de realmente pensar positivo, assim vai dar, sabe, ter lá, acreditar em você, ver o que você gosta, mas focar em fazer o bem nas coisas que você quer fazer, isso que são coisas reais da vida. Por isso é importante, porque você já voltou 2, 3 vezes falando no mesmo assunto, eu falei, preciso te pôr isso aqui, a gente precisa falar isso. Esse conceito de rolelut, é chamado na expressão, que são piadas, que são momentos super legais, é gostoso pra caramba. Sim, mas ele não perdura. Tudo isso é vento. Perdura, é vento. É vento que não perdura, porque passou, agora a gente volta toda de novo, você está pensando. Agora, aquilo que você trabalha com a tua cabeça, no teu dia a dia, você elabora para o bem, para fazer o bem, acreditando que você vai fazer o bem, mesmo que você não consegue, mas você está focando no bem, que você acha que você ainda vai conseguir, isso são coisas reais da vida. É nisso que a gente tem que focar. Eu entendi. Eu vou até me ver uma cena na cabeça. É o palito de fósforo. A piada pode ser a faísca. Sim. Mas o palito não é feito disso. O palito é feito de substância. A gente fala fogo de palha. Tem que ter arroz e feijão. Não é fogo de palha. Tem que ter um substância. Tem que queimar. Tem que ser um negócio que dura. E isso ajuda, veja, estudar os poderes da alma, estudar, sabe, como funciona, como é que existe. Isso, o racismo está cheio dessas coisas, quer dizer, o judaísmo está cheio disso, tá? De estudar verdadeiramente e refletir na tua vida, cara. Olha só, faça a meditação, que nem você falou, acordei, abri o olho, cara, tem muita coisa boa que você pode... Dar valor pro óbvio. Dar valor pro óbvio. Isso traz realmente felicidade enorme, a verdadeira felicidade. Né? É bonito que você trouxe que essa pessoa que acabou passando uma privação gigante, na hora que ela começou a ter todos os óbvios, ela foi dando um valor gigante para a vida, porque o óbvio é o que realmente sustenta a pessoa, né? Que supostamente não é nada e que... Enfim, é verdade. É bonito. É isso. Eu achei ótimo você trazer isso, porque na verdade, assim, tipo, podia estar desvirtuando o caminho da mensagem que a gente está passando. Porque é muito mais profunda a mensagem. Claro, tá certo. Não sou contra a piada, não sou contra o problema. Não, a piada é o faísca. Eu já entendi tudo. A piada é uma faísquinha para te tirar, só para... Isso. Vamos reverter isso, porque você está tão pessimista, vamos contar... Isso é chamado, no judaísmo é chamado isso aqui, está escrito no Tratado de Brachot, diz o seguinte: Rabba Mekama de Patach Shmaita, estou me lembrando o trecho em hebraico. Ele falou o seguinte: o Rabba, o sábado, antes de começar uma aula séria com os alunos, ele contava uma piada e eles riam. Isso. Aí no final ele começava a ensinar, etc. Por que ele contava uma piada? Para o pessoal entrar no espírito. Obviamente, a piada não é o contexto, a matéria vem depois. Mas ele levantou o espírito da galera. Não, o pessoal passou a prestar atenção nele. Porque começaram, começou legal, essa história do Rabino é boa, olha só que bacana. Na hora, vou prestar mais atenção porque esse cara... Isso é uma técnica de oratória. Isso. Isso estava no Talmud 2000 anos atrás. E é uma técnica de oratória. Você faz a piada para enganar as pessoas para você. Aí depois, quando você for falar, todo mundo vai prestar atenção. Literalmente, ele contava uma piada. E por que piada? Sabe por que piada? Está escrito lá, por que piada? O óbvio. Não é isso, não. É porque na piada, quando todo mundo dá risada, o que o cara falou? O que ele falou? Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber, porque todo mundo dando risada. Então o cara fala, pô, não presta atenção, peraí, me conta. Perdi, me conta. Aí você fala, não, é que o cara falou. Quando ele fala, o cara falou, na próxima, o que você vai fazer? Prestar atenção no que o cara vai falar. Então todo mundo vai prestar atenção no que o cara vai falar. O conceito da piada é quando o óbvio não acontece. Exatamente o contrário. O óbvio que era acontecer, de repente, quando você é surpreendido pelo óbvio que deveria acontecer, aí você ri. Qualquer mudança isso tem que ter uma pessoa que ela está percebendo, ela tem que ter uma surpreendida de uma mudança pelo óbvio. Esse óbvio que você está vivendo não é real. Então, quando você conta uma piada, você quebra, fala, você está olhando errado as coisas. Conta a história, uma pequena história. O cara, uma vez, ele estava... Ainda dá tempo, nós temos mais 30 rapidinho. Não vai passar de 30 segundos. Pode falar, não tem problema nenhum. Uma pessoa, ela era um cara que ele se achava muito, não sei o quê, lá. Ele falou, eu consigo atravessar esse rio, mas era um rio que ninguém conseguia atravessar. E realmente, eu queria se mostrar, mas ele pulou no rio, ele estava se afogando, estava todo mundo desesperado, ninguém sabia como é que pode ajudar, porque quem ia pular lá, não sei o quê. E tinha um rabino que estava vendo que ele estava pulando para se afundar, falou o seguinte, falou, caramba, o que eu faço para ele? Falou, sujeito, falou assim, o cara está se afogando, falou,
Manda lembranças para o Leviatã. Tem um peixe futuro que era grande, que está lá em cima, que a gente vai comer futuro. Já que você vai ver ele lá no fundo, manda lembrança pro peixe lá. O cara explodiu de rir no meio do desespero. Ele começou a nadar e conseguiu se livrar. Porque acabou o desespero. Acabou o desespero. Na piada, Gabi, não fez, tirou o cara, que ele estava desesperado. E quanto mais desesperado você tem, pior são as chances de você sair dessa. Claro. Não é assim, você está numa maré movediça, quanto mais você pode se pra afundar. baixo, né? Então, de repente, ele se alegrou, ele saiu da lama. É isso que o Rebbe ele fala naquela carta. Alegria, entendeu? É ter a consciência que Deus, ele quer o teu bem, ele já te providencia tudo que você precisa, e é com ele que você vai sair de toda a lama que você tem. E assim, Rabino Dani, terminaremos o nosso programa de hoje do Papo Kasher. Eu sei que todo mundo ficou triste que acabou, porque a gente também estava gostando do papo. Mas voltaremos, Rabino Dani. Terça-feira que vem, 8h30 da noite, porque a gente é persistente, como a gente sempre diz, nós somos persistentes, nós não vamos parar. E semana que vem estaremos de volta pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify e através de todas as mídias possíveis do universo para chegar até as pessoas. Agradecemos aos nossos queridos ouvintes e nosso público. Voltem sempre e indiquem para amigos e inimigos. Não esqueçam dos inimigos, por favor. Fale para eles que eles vão ficar melhores, aí vão parar de ser inimigos, vai ver, reverte essa situação. E a gente volta então, semana que vem, sempre com agradecimentos, Rabino, a BSR Coworking. Olha, é muito bom que tem a placa deles ali, então eu nunca esqueço deles. BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios. E voltaremos. Lechaim, Rabino Dani, e até a semana que vem. Exato, Hashem.